Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para continuar o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 16, o item 192. Na semana passada, nós vimos médiuns lacônicos e surgiu uma certa dúvida, porque disse que, embora fáceis, as comunicações são breves e sem desenvolvimento, dando a entender que essas mensagens seriam sem sentido, vazias. Na realidade, não. São, pelo contrário, mensagens inteligentes, breves, mas que significam muito mais do que aparentam. Então eu fui fazer uma pesquisa e vi que o laconismo é um modo conciso de falar. O termo vem da cidade que originou o estilo, Lacônia, também chamada de Lacedemônia, futuramente Esparta, na Grécia Antiga. Os espartanos eram homens de poucas palavras, desprezando a retórica prolixa. Embora isso possa aparentar ignorância ou anti-inteligência, existem fortes argumentos para o contrário. Então não era um anti-intelectualismo, muito pelo contrário. Platão, analisando essas pessoas, nota que os espartanos demonstram sabedoria por se expressarem eficientemente. A concisão seria um refinamento da fala, não um regresso. Ou seja, quando as pessoas inteligentes emitem uma frase curta, a gente tem que prestar atenção, porque por trás daquela frase curta, ela tem um grande ensinamento. Então, tem alguns exemplos antigos aqui, por exemplo, venha pegá-las, disse o general Leônidas ao rei Xerxes, lá na Grécia Antiga, quando esse rei ofereceu a sobrevivência das tropas de Leônidas. Então ele disse, venha pegá-las. E também o imperador Júlio César, quando, após uma batalha, fez uma declaração ao Senado, veni, vidi, vici. Vim, vi, venci. Ele resumiu em 3 palavras o relatório da sua batalha. Assim como o próprio Jesus disse a Pedro, após Pedro demonstrar medo à perseguição de Nero, dizendo que ia fugir. Então Jesus lhe questionou, quo vadis? Ou seja, para onde vais, Pedro? Então, meus irmãos, isso é só para ilustrar e enfatizar que médiuns lacônicos não são aqueles que recebem mensagens vazias, muito pelo contrário. Então vamos continuar aqui, vamos voltar aos médiuns experimentados. A facilidade de execução vem do hábito. Né? A gente sabe que a facilidade de execução vem do hábito. Agora, a experiência é resultado de um estudo sério. Então, a facilidade de execução em qualquer serviço vem da constância, do hábito, da continuidade do trabalho, da repetição do trabalho. Já a experiência vem com o tempo, vem com o estudo. Então aqui no texto fala que a experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos. Então, com a experiência, o médium passa a conhecer, a saber como tratar os espíritos. E isso é importante também para aquele que é o mediador nas reuniões espíritas. E ele só vai ter essa experiência com estudo. Ele vai ter a facilidade de execução com as repetições, com a assiduidade nas reuniões, mas a experiência vem
do estudo. Então, para que ele tenha o tato necessário para tratar com os espíritos, ele tem que estudar. Então, aqui fala também que compreende-se facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras são sem utilidade real, né? Porque o médio tem que ser experimentado. O mal é que muitos médios, aí a gente tem que tomar cuidado, o mal é que muitos médios confundem a experiência fruto do estudo com a aptidão produto do organismo. Ou seja, ele acha que muitas das vezes até não precisa nem estudar, porque ele acha que pelo fato de ter uma capacidade mediúnica evidente, ele não precisa de estudar. Então eles creem-se médios, mestres, pelo fato de escreverem com facilidade. Aí nós caímos naquele velho problema da humanidade. Entrando nas duas chagas da humanidade, quais são? O egoísmo e o orgulho. Então, o orgulho, nesse caso, nós estamos tendo que mencionar, porque o médium se acha que é o mestre pelo fato de ter uma facilidade nas comunicações e começa a repudiar os conselhos das pessoas mais experientes, repudiar os conselhos da própria espiritualidade superior, se colocando como presa fácil dos espíritos mentirosos, hipócritas e levianos, que, identificando essa sua fragilidade, então esses espíritos levianos, mentirosos e hipócritas, quando identificam essa brecha no comportamento do médium, vendo que ele é orgulhoso, eles começam a dominar aquele médium. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Então vamos ver aqui os médiuns flexíveis. Aqueles cujas faculdades se prestam mais facilmente aos gêneros de comunicações e pela qual todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou por evocação. Então, são os médios que têm uma grande facilidade nas comunicações e que todos os espíritos, ou quase todos, se manifestam através dele. Esta variedade de médios se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Mais uma vez, a gente chama atenção para o comportamento do médium, para a seriedade do trabalho, porque a partir do momento que ele é um médium flexível, que ele pode ser utilizado por a maioria dos espíritos, certamente ele poderá, dependendo da sua conduta moral, dependendo do seu comportamento, ele poderá ser também instrumento de espíritos levianos, aproveitadores, já visto que ele tem essa facilidade de comunicação. Terminando por hoje, nós vamos ver os médiuns exclusivos, que são aqueles pelos quais um espírito se manifesta de preferência. De preferência, não que ele vá se manifestar somente por aquele espírito. E responde por aqueles que se chamam por intermédio do médium. Isto se prende sempre a uma falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. Quando é mau, é sempre com a intenção de colocar o médium sob sua dependência. É antes um defeito do que uma qualidade. Há muito vizinho da obsessão. Então tem que se tomar muito cuidado
com essa exclusividade. No caso, nós podemos lembrar de Chico Xavier com Emmanuel, era quase uma exclusividade essa comunicação com Emmanuel. Divaldo Pereira Franco com Joana, também nós poderíamos ter essa comparação de afinidade quase que exclusiva com Divaldo. Agora, tem que se tomar cuidado, conforme diz aqui, que quando é mal é sempre com a intenção de colocar o médium sob sua dependência. Então, quando o espírito é inferior, quando é mal, ele vai querer que aquele médium fique sob sua dependência, se avizinhando muito da obsessão. Então vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente continua. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.